É um relato suave, vamos ver. Olá, Ana. Vendo alguns relatos, me lembrei de mais 2 acontecimentos que ocorreram comigo. Não tem problema falar meu nome. Objetos que somem. Eita lá, objetos que somem. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, o meu pai foi para o estado da Bahia comprar um carro, pois era bem mais barato que aqui no Paraná. Putz, ele saiu do Paraná e foi para Bahia comprar um carro. Tinha que compensar, hein? Porque ia a volta. Como faz? A ida e a volta. Bom, vou comprar meu carro na Bahia também. Bom, antigamente. Quando eu tinha 9, 10 anos, meu pai foi para o estado da Bahia comprar um carro, pois era bem mais barato que aqui no Paraná. Não me lembro quanto tempo ele ficou lá, mas não foi muito tempo. Foi um bate e volta. O dia que chegou, me trouxe uma tartaruga no bolso, já que se parece, já que se O dia que chegou, me trouxe uma tartaruga no bolso, já que se parasse, eu acho que em uma blitz iria ter que se explicar. Era uma tartaruga pequena, um cágado, na verdade, né? E foi a primeira coisa que ele disse quando chegou. Olha o que eu trouxe para ela. O moço que me vendeu disse que ela se chama Lala. É isso? Pensa na felicidade da criança. Bom, o tempo passou e o inverno chegou. E junto a Lala... o tempo passou e o inverno chegou. E junto a Lala ficou sem comer nada, é isso? Não sei se ela estava hibernando, mas não comia nada, apenas chips. Ai, meu Deus. Criança, né? Não pensa. E dava chips para ela comer. Até que um dia acordei e a Lala havia sumido. Não tinha como fugir ou ser roubada, porque a minha casa era, sei lá. Não, porque a minha casa era toda murada e não tinha um quintal grande para não encontrá-la. E nem animal, cachorro, sei lá, para comer ela. E mesmo assim ela tem o casco, né? Só sei que a Lala desapareceu. Depois fiquei pensando que ela havia morrido e meu pai escondeu o casco para não ver. Só que esses dias ele disse que nunca mais viu a Lala também, nem o seu casco. É um mistério. Outro caso foi que quando tinha uns 13 anos... Ninguém roubou, será? Ela estava andando... Foi ali perto da rua e alguém levou embora. Eu também achava que a minha tata tinha morrido, mas depois minha mãe... que tinha sumido, mas aí depois minha mãe revelou que ela amanheceu morta. E aí nunca me contaram, só depois de que eu estava mais velha. Bom, outro caso foi que quando eu tinha uns 13 anos, tinha uma vizinha que foi dormir na minha casa. Naquela época, celular era raro e me lembro como se fosse hoje que ela tinha um celular estampado. Estampado era moda. Estávamos no meu quarto brincando e ela deixou o celular em cima da cama da minha irmã. Tinha 2 camas no meu quarto, a minha e da minha irmã mais velha. Chegou em um determinado momento que ela foi ver a hora e foi para pegar o celular e não estava mais lá. Mas não entrou ninguém no meu quarto, só estava a gente e os meus pais e a irmã na sala. Reviramos o quarto todo, tiramos até o trilho da cama, erguemos tudo e não encontramos nada. Como que sumiu dentro de um quarto pequeno? Nas gavetas, cômoda, criado, nada. Mas e aí, nunca mais achou o celular? Mas tem mais um de boneca aqui, gente. Minha boneca de Natal assombrada. Mais uma moça. Oi, Ana, vim compartilhar com vocês uma das minhas histórias sobrenaturais. Tenho várias, mas essa é a que mais mexeu comigo. Meu nome é Fulana, tenho 18 anos. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai e eu compramos uma boneca, o que era o meu presente de Natal daquele ano. Então a compramos. Era uma bonecona, aquelas grandes, sabe? Então comecei a cuidar dela como se fosse a minha filha. Eu dava banho, trocava, dava comida, etc. Era o meu bebê. Até que um dia fui dormir e coloquei a boneca do meu lado na cama. Então dormi.
Algumas horas depois, acordei e levei um susto ao ver a boneca sentada no chão me olhando. Eu quase infartei, mas isso não foi o pior. Umas 2 noites depois do ocorrido, coloquei a boneca em cima do meu guarda-roupas. Novamente acordei à noite, dessa vez na paralisia do sono. Olhei para cima do guarda-roupas e a maldita boneca estava me olhando. Então ela começou a virar a cabeça para o lado. E eu queria gritar e eu não conseguia, então a boneca caiu de cima do guarda-roupa. Eu consegui gritar e acordei a casa toda. Depois desse dia, os meus pais e eu nos livramos de todas as bonecas. A minha amiga gostou dessa que me assombrava. Não sei por que ela gostou dessa boneca, mas então demos para ela a boneca. Mas ela nunca presenciou nada com a tal boneca até hoje. Até hoje eu não consigo dormir com bonecas dentro de casa. Eu não gosto e nem tenho bonecas. Era isso, Ana. Obrigado por ler meu relato. Beijos. Então, aí que eu acredito que talvez não seja a boneca que esteja assombrada, mas algum espírito usa daquele objeto para, não sei se para assustar, só para zoar, ou se algum espírito que usa para brincar, ou o quê? Porque a outra pessoa que pegou a boneca nunca aconteceu nada, nunca presenciou nada. E talvez seja esse apego demais, como se... Mas é uma brincadeira, eu também tinha uma boneca que eu colocava fralda descartável, eu saía, eu levava a boneca junto comigo, eu cuidava como se cuidasse de um bebê. Assim, não era obcecada pela boneca, mas eu brincava com ela como se ela fosse o meu bebê, mas ela nunca fez nada pra mim. Então, não sei o que é que acontece, mas nem sempre é o objeto que tem alguma coisa nele, mas alguma outra coisa, algum outro espírito, entidade, sei lá o que se aproveita daquele objeto pra mexe ele, muda ele de lugar, sei lá. Não sei porquê também, e uma facilidade disso acontecer com bonecas, né? Três noites jogando o jogo da tesoura. Obrigado. Peraí, 3 noites jogando o jogo da tesoura obrigados. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Olá, Ana e Matheus. Os nomes já estarão trocados para facilitar o processo. Obrigada. Meu nome é Fulana e certa noite, quando estava com os meus amigos perto do café, próximo de casa, estávamos entediados. Éramos 4 pessoas, 2 raparigas e 2 rapazes. É Portugal, né? Eu, Joana, João e Miguel. A minha amiga, eu, mais Joana, mais João e mais Miguel. 4 pessoas, 2 moças e 2 rapazes. A minha amiga Joana disse que queria fazer algo diferente. Então fomos para o tanque, daqueles antigos e grandes onde se lava roupa, aqueles que são feitos para todo mundo daquela região usar. Começamos tentando jogar o jogo do copo. No entanto, o copo não mexia e decidimos parar. Fomos até perto da minha casa, que era numa rua sem saída. Não podíamos fazer barulho nem falar alto, porque logo vinham as vizinhas na janela com aquele ar de vão embora daqui, estão fazendo muito barulho. A minha amiga Joana falou que ouvira falar de um jogo chamado o Jogo da Tesoura. Eu me lembrei de South Park. Ou de Verônica. Verônica, eu vi o filme. Jogo da Tesoura ou de Verônica. O jogo consiste em colocar uma tesoura... Travou, pessoal. Onde que travou agora? Voltamos? Deixa eu voltar um pouco aqui o relato, não sei aonde que travou. Travou, né? Já vou onde eu tava? Tá. Vou voltar um pouco aqui.
Então a minha amiga Joana disse que queria fazer algo diferente. Então fomos para o tanque daqueles antigos e grandes onde se lava roupa, aqueles que são feitos para todo mundo daquela região usar. Começamos tentando jogar o jogo do copo. No entanto, o copo não mexia e decidimos parar. Fomos até perto da minha casa, que era uma rua sem saída. Não podíamos fazer barulho nem falar alto, porque logo vinham as vizinhas à janela com aquele ar de vão embora daqui, estão fazendo muito barulho. A minha amiga Joana falou que ouvira falar de um jogo chamado o Jogo da Tesoura, ou de Verônica. O jogo consiste em colocar uma tesoura no meio de uma Bíblia e amarrar com um cordão, não sei. Segurar nas pontas das argolas da tesoura e esta começará a rodar. Para onde se vira a abertura da Bíblia é a resposta. Por baixo fica um papel dizendo de um lado sim e do outro não. Logo, só podemos fazer perguntas com hipótese de resposta sim ou não. Uma pessoa segura uma argola com o dedo e a outra segura a outra argola e é necessário trocar de dedo à medida que rola. É isso? Isso porque reza a lenda que a menina que o fez se chamava Verônica. E que a tesoura que saiu da Bíblia E na brincadeira, a tesoura saiu da Bíblia e espetou no seu coração. E dizem que se colocarmos a tesoura na mesma página que Verônica colocou, teremos o mesmo fim que ela. Lógico que ninguém sabe qual foi a página, né? E decidimos fazer o jogo, mas eu decidi que mudaríamos um pouco as coisas. Não seria a Bíblia, mas sim um caderno de formato pequeno e para salvaguardar, não usaríamos cordel para atar a Bíblia, mas sim fita cola. Seria um durex? Porque durex é outra coisa. Uma fita para ter certeza que dali não sairia tesoura. Então, em vez de amarrar, colaram assim, tipo um silver tape, digamos assim. Para ter certeza que dali não sairia a tesoura. Preparamos tudo e iniciamos o jogo. Naquela altura, o meu pai explorava uma padaria da rua e sempre que ia para a máquina de amassar a massa para fazer as regueifas, é um pão comprido que não sei como vocês aí no Brasil chamam, uma vez que sou de Portugal. Seria uma baguete, talvez? Um pão comprido, para mim é baguete. Bom, ele ficava do nada muito, muito, muito cansado. Parecia que tinha levado uma surra. Voltando ao jogo, começamos a fazer perguntas como: o espírito está aí? E surgia um sim. Aí a gente ia perguntando a quem pertencia. E perguntávamos: pertences a Joana? Ao Miguel? E constantemente o sim ou não. Passávamos para outras perguntas e tivemos respostas aterradoras. As que mais me fizeram medo foi uma em que o espírito pertencia a Miguel, nosso amigo que estava conosco fazendo o jogo. Joana perguntou se era o falecido pai de Miguel e a resposta foi sim. Aí ela perguntou se ele iria proteger Miguel e a resposta foi rápida de sim. E a mãe de Miguel? E a resposta foi novamente rápida de sim. E aí Joana perguntou: e a Catarina vai proteger? Aí rodou até que parou no sim. Não foi tão rápida. Quando olhei para os meus amigos, estavam todos pálidos e com ar de medo. Eu não entendi por quê e perguntei. É aí que eles me falaram que a Catarina não era filha do pai de Miguel, mas sim do padrasto, que agora vivia com eles. Nessa altura eu me arrepiei toda. Decidi que estava na hora de acabar com o jogo porque já era quase 3 da manhã.
Pedimos autorização para sair, mas sempre obtínhamos um não como resposta. Estávamos cansados e com medo, mas sabíamos que não deveríamos sair sem autorização. Então me lembrei de perguntar: podemos sair e voltar amanhã? Aí a resposta foi sim. Acendemos um cigarro e ninguém falava. Tava tudo cagado de medo. Foi quando ouvimos um disparo de metralhadora e saltamos. Olhamos para todo lado, mas não sabíamos de onde veio. Estranho foi que ninguém veio à janela, o que me leva a crer que só nós 4 ouvimos. Ficamos 3 noites jogando, porque nunca tínhamos permissão para sair. Ao fim desses 3 dias, numa brecha em que quem respondia era o espírito da minha avó, eu pedi para sair. Aí a resposta foi sim, e acabamos logo ali com aquele maldito jogo. Todos que jogaram tiveram experiências ruins. A Joana estava com o João, seu namorado, que também jogou em casa cozinhando para ele. Acho que é isso, em casa cozinhando para ele. Peraí. Joana estava com o João, seu namorado, que também jogou em casa, cozinhando para ele quando João olhou... Quando João olhou para ela e disse: "Ah, sério?" Ela perguntou o que era e ele voltou a dizer: "Ah, sério, Joana? Isso não tem piada e é nojento." E ela, já zangada de não entender nada, falou: "O que é, João? Eu não tô entendendo. Vai, fala." E ele apontou para as calças dela. Foi quando ela viu que tinha feito chuchu pelas pernas abaixo. Acho que é xixi. Chuchu. Fez xixi? Ela falou que só quando viu as calças molhadas é que se sentiu molhada. Miguel já não recorda o que se sucedeu com ele. Eu, desde esse dia, as coisas paranormais que se sucediam comigo de vez em quando foram acontecendo todos os dias. E contarei em um outro relato depois. E em uma outra noite que falamos sobre o acontecido daquele jogo, estava muito calor nessa noite, pois era verão e não havia ponta de ar correndo, não tinha nenhum ar, nenhum ventinho. Estava abafado. Eu estava olhando a Joana escrever num caderno enquanto estávamos todos sentados no chão conversando, e o cabelo da Joana voou perto da sua orelha. E aí eu vi a cara de terror dela quando ela gritou: "Ai, bufaram no meu ouvido!" Desde esse dia, nunca mais fizemos jogos desses. Descobrimos que não devíamos mexer em nada de jogos com espíritos, pois acho que abrimos um portal para sermos incomodados. Por isso, galera, não brinquem com essas coisas, porque muita coisa pode acontecer. Obrigado por ler meu relato e depois envio outros de coisas que aconteceram após esse ocorrido, pois o relato já está longuete, como você fala, e eu adoro. Beijos para você e o Matheus e os bebês rampiros. Ana, amo seu instinto maternal. Você é uma mãe galinha que nem eu. Maravilhoso, obrigada. Ai, ai. Gente, eu falo, não é brincadeira. Nenhuma comunicação com qualquer espírito que não seja vivo, não. Bom, qualquer comunicação com o além, qualquer que seja, que mexa com essas coisas, não é brincadeira. Digo que não pode ser feita? Não sei, talvez por pessoas sérias, por pessoas que saibam o que estão fazendo, por pessoas que saibam se proteger, né? Talvez sim uma comunicação dê certo, dê né? Como a gente vê, e mesmo assim dá ruim. Agora, uma criança, um adolescente que tá ali, vamos brincar, não é brincadeira. Aí você não tá só falando com o espírito, às vezes nem tá falando, né, com o espírito de um parente. Aí você abre brecha para qualquer um entrar. E depois fica, né, lhe enchendo o sacolé na menor das hipóteses, na melhor das hipóteses.
É que eu lembrei do Huff Paranormal, já falei pra vocês que gostam desses assuntos de comunicação com espíritos, de transcomunicação, também tem esse canal do Stephen Huff. O canal chama Huff Paranormal. Ele faz estudos com aparelhos de rádio, para comunicação. Então ele pergunta aqui e a resposta vem no áudio. Depois ele analisa, às vezes nem precisa analisar, é muito claro as respostas. E aí ele sempre faz esses estudos, sempre. E aí um dia ele sofreu um ataque ferrado, que ele achou que ele fosse morrer, sei lá. Foi uma coisa assim que escureceu a vista, ele recebeu ameaça de algo do lado de lá. Por quê? É uma forma, chega a ser uma forma de ajudar e saber o que, né? Porque você. Gente, eu penso que ainda a gente vai conseguir um telefone pro lado de lá, sabe? É que nem antes era, né? Ninguém concebia um telefone que você um dia poderia pegar um aparelho aqui e falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, viva, né? Por enquanto. E hoje temos isso. Agora, tá certo que né, envolve pessoas vivas e agora não, envolve um vivo e um morto. Mas será morto, entre aspas, né? Eles estão talvez numa outra dimensão, numa outra camada, ainda vivos. A consciência, a alma continua viva num outro lugar que o físico não pode alcançar. Agora, se a gente conseguir um meio de comunicar, aperfeiçoar isso e um dia a gente ter um telefone. Porque a Sônia Rinaldi, ela faz esses estudos e ela diz que do mesmo jeito que aqui alguns parentes ficam esperando para tentar uma comunicação, porque existe a psicografia e existe a transcomunicação. Eles têm estudos sérios disso, então, e as pessoas recebem respostas procurando falar com algum ente querido falecido e ele responde numa fita, né? Agora não tem mais fita, agora num MP3, numa gravação. E ela leva a resposta embora. Então, do lado de cá, formam filas de pessoas deste encarnadas querendo se comunicar com desencarnados. E ela diz que do lado de lá também se formam filas, que até às vezes é preciso organizar essas filas dos desencarnados que querem falar com o pessoal daqui. E aí isso sai em algumas transcomunicações também, em alguns áudios. Tem o alemão que ajuda ela do lado de lá. Ela tá sempre falando com esse tal de alemão. E tem o pessoal responsável, eles organizam, tipo, ó, gente, calma, sabe? Vamos se organizar aqui. Às vezes dá pra escutar isso, que ele tá do lado de lá. Agora, imagina se um dia a gente tiver um aparelhinho que a gente consiga falar com quem já morreu. Morreu. Com quem já saiu deste lugar para aquele outro lugar. Não sei. Ou recebeu uma ligação de repente. Agora, eu não sei se espiritualmente isso é permitido ou será permitido um dia, né? A comunicação do lado de lá com o lado de cá. Talvez isso não ocorra porque, por motivos maiores, de evolução, de não sei o que, isso não seja permitido. Mas se um dia for, já pensou? Oi, você vai lá, falou que eu ia falar com a minha avó hoje. Vó, como que é mesmo que aconteceu? Que lá, aí de repente, esta linha foi cancelada porque a pessoa está reencarnando, né? Que legal. Ah, minha avó vai voltar, sabe? Alguma coisa assim, gente. Ou então tu recebe uma ligação e vamos ver quem é. Ai, fulano, ai, aquele meu amigo lá que se foi. Oi, aí, como que tá do lado? Não sei, gente, se isso. Eu acho que. Bom, não sei, já pensou? Não custa nada imaginar, não é? Mas eu falo de aperfeiçoar essa comunicação. Se não é permitido, por que eles vêm? E também tem comunicação com extraterrestres, tá? Nos estudos são espíritos de pessoas desencarnadas. Também, às vezes, tem a comunicação com seres que não são deste planeta. Também pela transcomunicação. É muito legal esse lance da transcomunicação, gente.
Vamos então aqui começar. Oi, Ana, tudo bem? Já vou logo colocando uma observação. Não vou citar nomes de pessoas nem locais que essas coisas aconteceram. E vou tentar detalhar o máximo. Agora eu não lembro se é um moço ou a moça que nos conta esse relato, né? Enfim. O título é A Moça Nos Retribuiu o Favor. E aqui escreve: E você vai lembrar na hora certa. A moça nos retribuiu o favor. E você vai lembrar na hora certa. Ou são dois relatos? Não sei, vamos descobrir. Bom, assim começa. A minha família sempre foi ligada à natureza. Tudo que envolve natureza é com nós mesmo. Ir para o sítio, andar a cavalo, pescar, etc. Por volta dos meus 17 anos, em uma sexta-feira, estava reunido com 3 amigos na porta da minha casa. Eu acho que é um moço. Tínhamos mania de ficar batendo papo, bebendo algo, comendo, etc. A gente, Ana, gostava muito de pescar. E gosta até hoje, mas devido ao trabalho, família, hoje em dia quase não sobra tempo. Bom, papo vai, papo vem, sexta-feira, dia de sol, verão, quando a gente decidiu pegar as coisas, colocar dentro do carro e ir pescar, eu e 2 amigos. Passamos em alguns lugares para comprar algumas coisas antes de pegar a estrada. Bom, o dia tudo normal e gostoso. Pegamos a estrada. Um amigo sugeriu ir para a casa do pai dele, que ficava numa zona rural, aproximadamente umas 2h30 de viagem de onde nós morávamos, e ficar lá até no domingo à noite. Fomos, chegamos lá de tarde, por volta das 3 da tarde. Chegamos, o pai dele fez um café, tomamos e saímos a pé pela cidade. Ela é pequena, poucos habitantes, agora eu não sei como está lá, nunca mais voltei. Bom, todo lugar que eu vou conhecer, principalmente interior, eu tenho que ir no cemitério. Eu também. Não tenho que ir, mas eu gostaria. Como chegamos tarde, não fomos pescar, fomos conhecer o cemitério. E fico lendo data de nascimento, data de morte, vendo alguns que têm foto, lendo os nomes, etc. Quando vi um túmulo meio aberto e, de curioso, fui olhar dentro. E a primeira pedra que cobre o caixão estava quebrada. E dava para ver só a madeira do caixão, mas já deteriorado. Era um túmulo de uma mulher. Como a tampa do túmulo estava aberta, que seria a segunda pedra, a que dá acabamento ao túmulo, eu resolvi fechar, colocar a pedra melhor colocada assim e tampei. Ficamos lá conversando um pouco e depois fomos comer numa pequena lanchonete. Ana, esse relato envolve 2 casos que só vim lembrar depois de anos e você vai entender o motivo do título, enquanto estava na lanchonete, uma menininha me chamou dizendo assim: meu pai gostaria de conversar com você. Eu a respondi... a menininha veio e falou: meu pai gostaria de conversar com você. E eu respondi, né? Onde está o seu pai? E ela falou: meu pai está em casa. E eu falei para a menina: ok, vamos lá. Nisso, a noite já tinha chegado. E eu fui ao encontro do pai dessa menina, que morava em uma rua isolada, que passando de carro nem tinha visto aquela rua. Bom, era uma casa bem simples, não me senti confortável, não pelo fato da casa ser simples, mas eu senti algo estranho. Assim que entrei, eu não sei explicar a sensação, mas assim que eu entrei, tive uma sensação estranha. Cheguei na entrada, me apresentei e ele me convidou para entrar. Entrei, fui para a sala. Era um cara alto, forte, branco, mas com a genética de negro, se é que me entende o que quero dizer. Acho que entendo. Ele me mostrou umas capas usadas em uma religião que não vou citar o nome, mas vocês vão saber ligar as coisas. Como disse, eu não quero expor muito as coisas, mas é uma religião que os cultos são secretos.
Bom, ele me mostrou umas capas, umas adagas com uns símbolos estranhos e as sessões ruins. E as sensações ruins foram só piorando. Pior ainda foi quando ele pediu a filha dele para sair da sala. Aí eu gelei. O cara dava quase 3 de mim e a menininha saiu. E ele me perguntou: "Você tem religião?" Eu respondi que eu não tinha uma religião definida, mas que creio no bem e no mal e numa força maior, que todas, que nós não somos os únicos seres inteligentes existentes aqui. E ele me respondeu: "Você está certo." E me disse: "Pede." E ele me disse o seguinte: "Pede para minha filha para te chamar." Pedir. E ele me disse o seguinte: Laia, pedi para minha filha te chamar aqui porque eu sei que futuramente você vai ser chamado como eu fui. Vão te dizer coisas que todo ser humano deseja nessa vida. E, na verdade, essas coisas realmente acontecem. Entre eles, as palavras. Não tem pontuação, pessoal. Isso é foda, tá? Pode ter erros de português, mas a pontuação me quebra. Bom, vou voltar aqui. E ele me disse o seguinte: "Pedi para minha filha para te chamar aqui, porque sei que futuramente você vai ser chamado como eu fui. Vão te oferecer coisas que todo ser humano deseja nessa vida, e na verdade essas coisas realmente acontecem entre eles. As palavras e promessas não são mentiras, mas tem um porém. O preço dessas coisas no começo não são muito caros. Não são muito caras, não. Mas, com o passar do tempo, o valor para se manter assim é tão alto que é surreal. E o desejo e a vontade de se manter é tão alto que muitos, a grande maioria que entra, paga o preço." Ele me perguntou: "Tá vendo essas cicatrizes na minha cara? Meu andar manco? Isso tudo eu ganhei porque eu não quis pagar o preço da vida que tinha antes. Não dei a eles aquilo que me pediram. A minha vida não era assim como você está vendo hoje, não. Eu tinha tudo de bom e do melhor, mas quando me pediram, não vou citar aqui o que ele me disse, Ana. Quando me pediram isso, ele disse que não fez. Eu não fiz. Então eles tentaram me matar, não só uma vez. Sofri algumas tentativas, mas não conseguiram. Eu fiquei entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. E hoje me encontro aqui. Não chamei seus amigos porque eu tinha que conversar só com você. Eles vão te chamar, e quando isso acontecer, você vai lembrar de mim. Cuidado onde pisa, porque talvez você não tenha a mesma sorte que eu. Todo quebrado, mas vivo, podendo ver meus 2 filhos e ver o sol e os pássaros ainda. Isso sim é a melhor riqueza que nós temos. E o lado ruim da minha vida é que as pessoas que amo, é ver as pessoas que amo tendo que pagar o preço, tendo cautela pelo erro que eu cometi. E isso é isso que mais pesa na minha vida." Bom, ele me contou mais algumas coisas e eu me despedi e fui embora dali. Bom, cheguei, meus amigos me perguntaram algumas coisas, não entrei em detalhes com eles. A noite já tinha chegado há algum tempo e voltamos para a casa do pai do amigo. Na hora de dormir, meu amigo dividiu o quarto com outro amigo e eu dormi na sala, no sofá. Liguei o ventilador, que estava muito calor, e dormi. Acordei de madrugada e vi uma mulher mexendo no ventilador. Logo percebi que não era uma pessoa desse mundo, mas já estava acostumado porque eu já vi muitas coisas assim durante a minha vida. Hoje em dia eu vejo menos, mas antes eu via direto. Olhei para ela e voltei a fechar os olhos para tentar dormir.
quando vi um dos meus amigos dar um grito, mas foi um grito tão apavorado que eu fui pro quarto em 1 segundo, pelo susto que tomei. Cheguei lá e um dos amigos estava falando com ele, perguntando a ele, tal, e ele não conseguia responder nada. E a gente perguntando, e ele lá parado. Dava até vontade de dar um murro nele para ver se ele voltava e respondia o que estava acontecendo. E nem conseguia se mexer, ele parecia que tinha congelado. Quando ele começou a melhorar, ele foi para o lado de fora da casa e se sentou próximo ao fogão a lenha que tinha lá. E falou: "Mano, vocês vão achar que é mentira. Cara, mas eu vi uma mulher mexendo no meu chinelo. Eu olhei para ela e consegui ouvir ela dizendo, tipo, obrigado. Estendeu o braço para perto de mim e sumiu lentamente. A mulher que estava mexendo no ventilador foi pro quarto dele. E o pai do outro amigo disse: vocês ficam indo em cemitério? Pra quê? Será que aquela mulher era daquele túmulo? Ou foi só uma coincidência?" Bom, por causa dele, desistimos. E fomos... por causa dele, acabamos desistindo e fomos embora. Nem fomos pescar no sábado. É isso? Bom, me mudei de onde morava, comecei a trabalhar em uma imobiliária, os negócios andavam bem por lá, mas hoje eu não trabalho mais lá. Fui a uma boate com amigos e o dono de lá, e esse dono, ele é dessa tal religião aí que eu falei. E a gente lá conversando, comendo, bebendo, normal. Chegou mais um conhecido dele. E o dono me elogiou pra caramba pros amigos dele, que eu não conhecia, e depois de uma certa hora eu quis ir embora. Como não dependia de ninguém para ir, me despedi deles e fui pro estacionamento desse lugar, enquanto os outros colegas de trabalho ficaram lá. E eles me acompanharam até o carro. E o dono da imobiliária falou: "Fulano, você não gostaria de um dia ir no nosso encontro dessa religião?" Vocês já imaginam que encontro é esse, né, Ana? Nem me lembrava mais. E na hora me veio aquele senhor na cabeça. Ele veio na minha mente na hora. E eu disse para eles o seguinte... E disse para eles o seguinte, aquele famoso: "Eu vou ver direitinho, depois eu te falo." Pensei, depois te falo nada, depois de tudo que aquele cara me disse. Ana, depois disso eu fiquei lá só mais uns dias, arrumei uma desculpa e saí do trabalho, não fiquei trabalhando mais lá. Hoje em dia eu trabalho em outra, também muito boa, e fiz uma sociedade com o dono de lá. Peço desculpas por qualquer erro, escrevi esse relato pelo celular durante o expediente de trabalho, meio às pressas. Espero que dê para você entender. Agradeço por ler meu relato e curto muito seu canal. Obrigado, sucesso para você e para todos do canal. Muito obrigada, um beijo para você. Mesmo assim, pessoal, eu peço que, por favor, prestem atenção pelo menos à pontuação do relato, porque quando eu não sei onde tem uma vírgula, onde tem um ponto, eu não consigo continuar o texto, sabe? Eu tenho que ficar... Mas tudo bem, muito legal. Então, pelo que eu entendi, foi o seguinte: ele passeou no cemitério, encontrou um túmulo aberto e fechou aquela pedra. Essa talvez seria a mulher que apareceu lá para ele, né? E para o amigo dele, que esticou o braço e agradeceu. Eles não entenderam, mas talvez ela tenha agradecido por ter cuidado do túmulo dela, por ter tido cuidado de fechar a tampa, né? Dando ali privacidade ao defunto. Acho que foi isso. E aquele cara do nada chamar ele pra lá avisar, né? Falar: "Olha, não participe, não é uma coisa legal e eles vão te chamar." Passou um tempo e realmente ele recebeu um convite. Não sei que lugar é esse, né? Mas... Avó maledite falecida ou pisadeira? Quem será? Oi, Aninha e assombrados, sou fulana e vou lhes contar um relato que aconteceu comigo. Acontecia comigo na minha adolescência.
eu sou paraense, natural da cidade mais antiga do estado, mas isso não vem ao caso. Então, espero que gostem do relato. Já mandei um outro que você leu no dia seguinte e não me aguentei de felicidade. Ok. Já aviso que se houver nomes estarão todos trocados. Vou deixar de conversa e vamos ao relato. Como disse, eu sou do interior do Pará e quando criança passamos muitas necessidades. Todos os tipos de necessidade que você pode imaginar. Meu pai foi embora, abandonando minha mãe com nós 4, passando fome. E responsabilidade, né? Lá não tinha emprego para minha mãe nos sustentar. Então vivíamos nas casas dos meus tios e tias. Teve um tempo que a mamãe decidiu que iríamos morar com a mãe dela, pois a vovó morava sozinha. A vovó, Maledite, era rígida, brava, ruim comigo. Na minha cabeça, ela era uma bruxa. Não fazia feitiços, nada dessas coisas, mas ela nos batia, nos colocava de castigo num quarto escuro que tinha na casa. Mas era escuro mesmo e frio. Guardem essa informação. Só para salientar, eu sou uma mulher transexual. E eu, por ser uma criança que não atendia o padrão dos outros meninos, eu sofria mais. Entendem? Daí eu, com 8 anos, fui morar na capital, como minha avó paterna. Aí eu, com 8 anos, fui morar na capital com a minha avó paterna, que era outra maleditona. E em 2004, a vovó Maledite faleceu. E em 2005, a vovó Maleditona faleceu também. E então eu voltei a morar com a mamãe no interior, na casa que era da vovó Maledite. E fiquei usando o quarto da vovó Maledite, onde ela faleceu. O tal quarto escuro e frio. Menina, no primeiro dia começou a perseguição. Assim que eu deitava para dormir, eu paralisava. A tal da paralisia do sono, né? E então eu ouvia como se um assovio entrasse na minha cabeça e aquilo me fazia girar. Não fisicamente, mas na minha cabeça era como se eu entrasse num redemoinho. E eu gritava muito, mas ninguém me ouvia. E eu sentia um peso sobre o meu peito, como se alguém estivesse por cima de mim. Isso era constante e era horrível. Isso acontecia sempre, e quando passava, eu ia para o quarto da minha mãe. Pensei em me mudar de quarto com ela, mas dizia que era... eu pensei em me mudar de quarto, acho que ir para o quarto com ela, mas ela dizia que era frescura. Eu criei uma tática. Quando eu ouvi aquele assovio na minha mente, eu acho que ele quer dizer assim, eu acho que ela quer dizer que é um... lembra que eu falei um negócio assim no ouvido? Eu acho que é isso que ela escutava. Que ela diz aqui um assobio, mas não seria aquele pi. E aí, no caso, rodava assim, igual tipo uma tontura, uma labirintite. É isso? É esse pi que dava no ouvido junto com a paralisia? Então, vamos ver, peraí. Aí eu tinha uma tática. Quando eu ouvia aquele assovio na minha mente, eu já começava a orar, clamar a Deus que afastasse aquele sei lá o que de mim. Numa noite, após eu repreender aquilo, eu vi uma velha de costas saindo do quarto. Tinha um cabelão grisalho, mas já estava de costas, saindo. E essa figura me lembrou a minha avó Maledite. Detalhe, eu dormia com a luz apagada e a porta aberta. O quarto era iluminado com a luz da sala. Eu não posso afirmar se era o espírito da vovó ou não. Eu disse para minha mãe sobre essa velha e ela disse que era a vovó, mãe dela. E ela ficou brava e não acreditou. Peraí, como assim? Eu disse para minha mãe sobre essa velha e acho que eu disse que era a vovó, que era a mãe dela, e ela ficou brava, não acreditou em mim. Até hoje eu não me esqueço disso. Essa casa onde se passou tudo isso foi motivo de muita briga entre minha avó, Maledite, e meu avô, seu marido. Lá também aconteceu de um espírito que quase deixou meu tio louco. Ele queria que meu tio fosse desenterrar um tesouro
Eu vou perguntar a ele sobre essa história e vou mandar para vocês. Então, Ana, esse foi o meu relato. Não sou muito de ver espíritos, mas isso eu vi. Eu tenho certeza, pois eu estava acordada. Um beijo para você, para o Matheus, nos rampirinhos e nos pets. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que era mesmo a avó Maledite que vinha depois de morta ali, dar uma atazanada? Será que é porque você estava no quarto dela? Quadro. Essa semana aconteceu algo que me deixou assustada por horas. Já era noite, eu estava na minha casa, deitei no sofá para descansar um pouco. Eu tenho um gatinho e ele é o meu grudinho, onde eu vou, ele está sempre comigo. Então, já deitada no sofá, ele se aconchegou em mim e eu o abracei. Então, fechei os olhos. Eu não estava com sono, tá? Apenas estava ali descansando um pouco as vistas. E foi quando ouvi um barulhão pertinho de mim. Assustada, sentei no sofá para ver o que estava acontecendo e o quadro na parede havia sido arremessado. A pancada foi tão forte que a tela estourou no meio, ficando um buraco. Detalhe que os pregos estavam intactos e ninguém mexe naquele quadro, nem o gato, pois ele não alcança. Levantei e disse, está repreendido. Foi quando escutei um gritinho, uma risadinha sarcástica de criança atrás de mim. Aquilo me gelou a espinha. Só de lembrar eu me arrepio toda. No exato momento, escuto a minha mãe gritando e passando mal no quarto dela. Foi quando ela me contou que estava dormindo e sentiu uma mão gelada agarrando o seu pescoço. Ela não conseguia ver o que era, pois estava com aquelas vendas para dormir, tapa-olho, sabe? Máscara de dormir. Foi então que aquilo a soltou e aí ela conseguiu gritar. Olha, foi uma noite agitada, um clima horrível na casa. Estava me sentindo observada. Meu gatinho estava todo estranho, arisco e com medo ele estava arisco e com medo ao mesmo tempo, avançando e encarando o nada. Foi difícil pegar no sono. Eita, será que esse apartamento é assombrado? Minha mãe me deu um presente. Olá, Aninha, adoro vocês do canal. Te desejo todo o sucesso do mundo e muita saúde para você e sua família. Desculpa se não sei escrever, mas nunca escrevi algo assim e espero que entenda. Vamos ao relato. Em 2020, estava em alta a pandemia, né? E eu morava longe da minha mãe e fazia um tempinho que não ia lá vê-la. E decidimos ir ver como ela estava, se precisava de alguma coisa. Mas, bem, eu sabia que ela estava bem. Eu sabia que ela estava bem. Nós, no total, somos em 10 irmãos e eu tinha minha irmã e minhas sobrinhas que moravam perto da minha mãe. Eu e meu esposo levantamos cedo, nos arrumamos e tomamos café e pegamos a estrada. Chegando lá, dei um abraço forte e apertado na minha mãe e só de pensar me bate uma saudade imensa de voltar naquele momento. Porque foi o último abraço, o último beijo. Ficamos 2 dias lá e voltamos para casa, porque nós tínhamos ido um pouco antes do Natal e o meu esposo queria passar na casa da avó dele um mês. E o meu esposo queria passar, acho que o Natal, na casa da avó dele. Um mês depois, ficamos sabendo que minha mãe tinha pego Covid. E como morava longe, não tinha como eu ir lá vê-la. Mas eu fazia chamada de vídeo, ligava para saber se tinha melhorado, como estavam as coisas. E minha mãe piorou demais e teve que ser internada na UTI do hospital. E 2 dias depois, eu passei tão mal que eu não conseguia sair da cama. Fui no posto, fiz os exames e na outra semana só que ficava pronto. Na outra semana eu fui, mas pensei que não ia ser nada. E qual foi o meu susto quando me disseram que eu estava grávida? Fui para casa pensativa e depois desse dia minha mãe só piorou. O médico ligou para a gente
como era Covid, não podíamos visitá-la. O médico falou que da terça-feira em diante ela não ia mais resistir. Meu chão se foi, Ana do céu. Eu não desejo isso para ninguém. Ligamos para ela e conversamos. Eu não estava pronta para me despedir, quando ela falou com a voz bem fraca o seguinte: filha, eu tô indo, mas vai ficar alguém no meu lugar para te dar forças. Eu não tinha falado para ninguém que eu estava grávida. Como ela sabia? Na outra semana, na terça-feira de madrugada, ela faleceu. Fui muito triste, mas Deus sabe o que faz. E hoje eu tenho a minha pequena, com 1 ano, e só tenho a agradecer a minha mãe, porque ela sabia que se eu não tivesse a neném, eu não sei a loucura que eu ia fazer. Desculpa, Ana, pelos erros. Vou ficar muito feliz se você ler meu relato. Desde já agradeço. Beijo, sua linda. Beijo para você, muito obrigada. Sim, Deus faz as coisas certinho. E alguém deve ter falado para ela deve ter visto isso no momento que ela estava quase indo, né? Nesse momento, às vezes, ou todas as vezes, eu não sei, muitas pessoas, dependendo, acho que são preparadas em sonho, no astral, tal, e talvez alguém tenha dito isso para ela, né? Como que ela ia saber? E realmente, a sua filha, né? A sua filha veio para te dar forças no momento que você precisava muito, né? Enfim, muito interessante. Sei bem como, quer dizer, essa história. Resgate no plano espiritual. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, sou a fulana, sou gaúcha, tenho 51 anos, sou policial militar, aposentada, moro numa cidadezinha histórica, no sul do Rio Grande do Sul. Amo o Canal Assombrado, sou membro do canal. Ana, eu sou um bandista há 8 anos, mas desde que me conheço por gente, eu tenho sonhos estranhos. Meu esposo diz que eu não sonho, eu faço filme. Eu trabalho no plano espiritual, quando durmo, sabe? Aí eu ando por lugares horríveis. Eu vejo criaturas que não são nada bonitas nem agradáveis. Mas eu vou contar um em especial que me marcou muito. Esse sonho foi há uns 5 anos atrás, no mínimo. O sonho foi o seguinte. Sonhei que entrei na casa da minha avó, que já desencarnou há muitos anos atrás. A casa também não existe há muitos anos. Enfim, entrei, falei com a minha avó e fui para os fundos da casa, que era um pátio, grande e comprido. Exatamente como era, tanto a casa como o pátio. Quando saí pela porta, olhei próximo a uma laranjeira e vi um saco preto se mexendo no chão. Fui olhar, pois pensei que era um animal, um cachorro, né, que estava ferido e enrolado. Nesse momento eu acordei. Na verdade, achei que tinha acordado, só que não. O sonho começou de novo. Entrei na casa, falei com a minha avó e contei para ela. Vó, sonhei que eu cheguei aqui, fui no pátio e vi um saco preto. Eu vou lá no pátio para ver. Aí eu saí na porta e lá estava o saco preto no mesmo lugar, se mexendo. Dessa vez fui até lá e quando abri o saco, eu vi a coisa mais horrível. Uma mulher. Não me pergunte como eu sabia que era mulher, porque ela estava podre, totalmente em estado de putrefação. Mas ela se mexia, ela tinha um odor podre. Eu peguei ela com saco e tudo nos braços e fui mostrar para minha avó o que eu encontrei. Mas antes de eu chegar na porta de dentro da casa, saiu um homem, aparentando uns 50 anos, bem vestido, de roupas claras, e me disse assim: Tu encontrou ela. Há muito tempo eu procurava por ela. Nisso ele pegou ela dos meus braços e sumiu. E eu acordei, com aquele cheiro de podre, uma mistura de sentimentos. Era tristeza, assim, tristeza de ver um ser humano daquele jeito, pois o que eu senti é que ela foi morta e nunca foi encontrada. Mas ao mesmo tempo eu consegui ajudá-la.
e esse homem estava procurando por ela. Ana e assombrados, olha, foi muito triste. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu contei esse sonho para uma amiga, irmã de coração, que também é umbandista, e ela disse assim: Fulana, o espírito dela estava preso ao corpo. Tu ajudou a libertá-la. A espiritualidade, teu mentor espiritual, te mostrou o lugar que ela estava, como sendo o pátio da casa da tua avó, mas na realidade era outro lugar. Fizeram isso para ti, para não te assustar com o lugar, para que te sentisse segura na casa da tua avó, pois eu ainda não tinha muito conhecimento do plano espiritual, sabe? A minha mediunidade está cada vez mais aberta. Eu vejo vultos. Enfim, hoje eu não tenho medo do mundo espiritual, mas quando mais jovem eu morria de medo. Tenho muitas histórias, todas verdadeiras. Na minha profissão, sempre tinha proteção, sempre tinha uma voz que falava comigo, até hoje, mas eu não consigo decifrar se é feminina, se é masculina, mas está sempre me guiando. Tanto em sonho, quanto nos resgates de irmãos no plano espiritual. Sempre me protegendo também. Um abraço fraterno a todos os assombrados e a essa família linda e abençoada que vocês são. Beijos de muita luz. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então, interessante, foi mostrado a ela, né, onde estava o corpo, o espírito que estava atrelado ao corpo ainda, no umbral, no astral, que ela viu como sendo o quintal da avó. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.